Olá, sou o professor Jorge Luiz Costa e nesta videoaula eu quero falar sobre a articulação entre aula, as tecnologias digitais da informação e comunicação e distância transacional. Eu vou trazer um pouco da minha vivência como professor e como eu faço a apropriação de todos esses elementos na minha prática docente. Vamos começar com algumas informações que eu considero importantes. A primeira delas é que uma das dificuldades que eu encontrei e que eu continuo encontrando na minha aprendizagem para o uso das tecnologias na educação foi ou é como incorporar significativamente todos esses recursos, todas essas tecnologias na minha prática. Ou seja, não é só aprender a usar um software ou saber colocar determinado recurso em um ambiente virtual de aprendizagem, mas como que eu posso trazer esses recursos para a minha prática docente. E aí eu aprendo muito com o uso que as pessoas fazem desses recursos. Porém, é muito difícil encontrar pessoas que compartilham essa experiência. Normalmente, as experiências que são compartilhadas, que a gente encontra em artigos com estudos de caso e tudo, são experiências que deram certo. E aí você sempre fica frustrado porque fica assim, poxa, mas por que comigo não deu certo? Né? Então eu vou trazer um pouco dessa minha prática, de como eu uso e para tentar ajudá-los nesse processo de apropriação. Então a ideia é basicamente isso. Eu vou compartilhar então alguns dos usos que tenho feito, do que vimos até agora. Provavelmente não é o melhor uso, mas é um caso real e que pode ser um ponto de partida. Isso eu acho que é muito importante, porque falar sobre a sua própria prática fica parecendo que eu estou querendo exaltar. Ah, eu faço assim, eu sou. Não é isso. A ideia é de compartilhar. E como que eu articulo um pouco desta teoria que a gente já viu até agora? Então, qual teoria que eu vou tentar trazer para esses exemplos aqui? Um pouco sobre o conceito de aula, que para mim é fundamental. Depois, a ideia do uso das tecnologias da informação e comunicação, ou das tecnologias digitais. Como que a teoria da distância transacional me ajuda a entender e a usar esses recursos digitais, e vai ficar lá no segundo plano para ser subentendido essa mudança ou esse movimento de um ensino híbrido, onde eu vou trazer os elementos do ensino presencial, juntar com o uso das tecnologias numa perspectiva ou num viés da educação à distância, para que haja uma convergência dessas duas modalidades. Isso vai ficar subentendido, não vai estar explícito no que eu estou falando ou exemplificando aqui nesse vídeo. Bom, primeiro vamos relembrar então alguns desses conceitos, que eu acho que é fundamental para a gente ter bem claro do que eu estou falando. Primeiro, o que é aula? Como eu estou entendendo aula? Aula é a atividade onde se concretiza o processo didático. Ela se desenvolve de forma diversa, conforme a relação que tenha com o tipo de conteúdo que se vai explanar. Para tanto, o professor não só define objetivos, mas seleciona e organiza conteúdos, métodos e técnicas mais adequados ao tipo de conteúdo, especifica as formas de avaliação, bem como os meios ou recursos didáticos. Então veja, eu estou nessa citação considerando o tipo de conteúdo, isso daí vai também definir quais recursos, quais processos avaliativos eu vou utilizar. Eu estou considerando
a prática do professor ou a sua concepção na organização dos conteúdos e na seleção dos métodos e das técnicas, e também os meios, os recursos que eu tenho disponível para o conteúdo que eu estou ministrando. Então, acho que isso daí fica bem claro nessa perspectiva de aula, ou nessa ressignificação do termo aula. Outros dois elementos que eu vou trazer, e aí lá do texto da comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, do Valente, primeiro, a questão fundamental no processo educacional é saber como prover a informação, como levar a informação ao aluno, de modo que ela possa ser interpretada pelo aprendiz, que passa a entender quais ações ele deve realizar para que a informação seja convertida em conhecimento. Então aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante. Primeiro é a forma como eu vou disponibilizar a informação para o meu aluno, que vai estar relacionada com aquele modo como eu organizo a minha aula, e aí volto lá ao conceito de aula, e também os recursos que eu acho mais adequados para levar aquela informação. Para quê? Para simplesmente ficar na informação? Não. Para que o aluno possa se apropriar desse recurso, dessa informação, e converter essa informação em conhecimento. Que ele faça o processamento interno dessas informações, converta essa informação, agregando à sua vida. Se ele não traz para o seu dia a dia, para a sua realidade, essa informação, seja para uso profissional ou para uso pessoal, essa informação não faz muito sentido. E aqui eu costumo trazer um exemplo que eu acho bem interessante. Provavelmente você já deve ter ido na padaria e visto a pessoa que está lá te atendendo, quando você pede, eu quero lá 200 gramas de mussarela ou de presunto ou coisa desse tipo, ela vai, coloca a luva, abre a geladeira, tira a peça, fatia, pega com essa mão que está com a luva, coloca no papel, faz a embalagem, volta a peça para a geladeira, tudo com a luva, e depois ela tira a luva. O que eu vejo nesse grupo de ações? Alguém passou para aquela atendente a informação que ela precisa usar luva quando ela for manipular aquele alimento ou aquele tipo de material. Muito bem, mas ninguém explicou para ela, ou ela não conseguiu incorporar no seu dia a dia, por que ela tem que fazer aquilo. Então ela faz de uma maneira mecânica. Eu já fui em padarias onde a pessoa, uma padaria pequena, onde a pessoa que estava com a luva ainda recebeu o dinheiro, pegando com a luva. Então, quer dizer, ela não faz ideia do porquê ela tem que usar a luva. Qual o sentido ou o significado de usar a luva? Ela sabe que ela precisa porque alguém mandou ela usar. Então, ela teve a informação, mas ela não converteu essa informação em conhecimento. Continuando, então, nesse contexto desse de transformar informação em conhecimento, as TICs ou as TEDx podem ser extremamente úteis como ferramentas cognitivas, desempenhando diferentes papéis. De quê? De mídia para o conteúdo, de recurso comunicacional e vai por aí. Como experimento ou simulação. Então, nós podemos trabalhar com as tecnologias digitais da informação e comunicação dentro de diversas técnicas para promover essa informação para ser transformada em conhecimento. E a outra que nós precisamos relembrar é a ideia da distância transacional do Moore. Então,
A transação, a que denominamos educação à distância, ocorre entre professores e alunos, num ambiente que possui como característica especial a separação entre alunos e professores. Esta separação conduz a padrões especiais de comportamento de alunos e professores. Aqui faço um parêntese. Você pode estar pensando assim, Jorge, mas nós não estamos falando de educação online e educação híbrida, nós não estamos trabalhando com educação à distância, não estou pensando nisso. Sim, mas quando nós estamos falando da educação híbrida, nós estamos juntando elementos da educação presencial com o da educação à distância. E não podemos, no meu ponto de vista, desprezar essas teorias, técnicas e métodos utilizados na educação à distância. Por isso é importante conhecer conhecer a educação à distância, para quando nós estivermos nos apropriando de toda essa bagagem que ela nos fornece, poder pensar e ressignificar a forma como nós estamos utilizando aquilo. Então, continuando. Com a separação surge um espaço psicológico e comunicacional a ser transposto. Um espaço de potenciais mal entendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a distância transacional. E, como a gente pode perceber na leitura do texto, essa distância transacional ela não é privilégio da educação à distância, ela também ocorre na educação presencial. Então, conhecer e nos fundamentar nessa teoria pode nos ajudar a também diminuir uma distância transacional no processo do ensino da educação presencial. Como eu faço? Aqui começa, então, a prática docente do Jorge, ou alguns exemplos. Como eu falei, não são exemplos no sentido de isso daqui tem que ser seguido porque o Jorge é Não, não é isso. A ideia é que tenha-se aqui um exemplo que pode ser útil para mostrar um uso que eu também posso fazer ou de um uso que eu não posso fazer porque não está adequado. Tá bom? Nesse sentido. Primeiro, procure passar o máximo de informação sem sobrecarregar o aluno. Por que isso? Nós já vimos na nossa experiência que dar muitas informações para o aluno, muitos alunos ficam com preguiça e não leem. Então, a gente coloca um texto, uma informação necessária, básica, para que o aluno tenha condições de executar ou a sua tarefa ou a sua atividade normal que ele tem que fazer. Tá? Então vamos lá. Eu trago aqui um exemplo. No nosso curso eu também uso isso. O que devo fazer nessa semana? Aqui eu faço um checklist das ações que eu espero ou das atividades que eu espero que o aluno faça na semana. Por que eu passei a adotar isso? Era muito comum nas disciplinas o aluno entrar e falar assim: nossa, essa semana eu não tenho ideia do que é para fazer, eu estou perdido. Então, eu passei a perceber que, mesmo naquela organização que para mim estava explícito o que era para fazer, o aluno não encontrava informação suficiente. Então, eu passei a criar esse checklist e a colocar no início da semana. Então, o aluno entra, se ele lê que está ali, ele sabe o que ele vai precisar fazer. Quando não tem alguma atividade, eu escrevo que essa atividade não vai ter. Então, tarefa. Tarefa para mim é um tipo especial de atividade. Então, quando não tem tarefa na semana, eu explicito ali, não temos tarefa nesta semana. Porque simplesmente não colocar a tarefa, eu já recebi várias mensagens do aluno perguntando: professor, acho que está com algum problema na plataforma porque para mim não está aparecendo a tarefa desta semana. Mesmo eu tendo colocado isso nos comentários. É porque às vezes o aluno não assiste o comentário ou não lê o comentário, vai direto para as atividades
e aí não encontra e ele fica com essa dúvida. Então, para evitar dele perder o tempo de mandar para mim, de ficar ansioso para saber se ele vai ter alguma coisa para fazer ou não, eu já coloco a informação. E vou trazer aqui um exemplo do que nós já fizemos. Então, na nossa tarefa 2, que foi a apresentação no grupo, eu coloquei ali uma introdução da tarefa, explicando um pouquinho dela, e depois o que devo fazer nesta tarefa. Então, adicione um novo tópico no fórum, clicando no botão acrescentar um novo tópico de discussão. Escreva um pequeno texto se apresentando. E ali também um pequeno checklist orientando o que era para ser feito na tarefa específica. Segundo item, tenha em mente a intenção pedagógica e didática. Não use um recurso simplesmente porque você acha o recurso bacana ou porque você quer fazer o uso dele de qualquer maneira. Não. Isso pode levar a uma sobrecarga cognitiva e fazer com que aquele recurso, em vez de ser útil, passe a atrapalhar. Então, tem que saber por quê. Por que eu estou usando isso? Qual o meu objetivo com esse recurso? Então, de novo, os exemplos. Eu gosto de colocar quais os objetivos que eu quero alcançar naquela semana, naquele determinado conteúdo. Por quê? Ali está explicitado o que eu espero do aluno. Então, no final daquela semana, daquele tópico, daquela sessão, eu espero que o aluno seja capaz de. E o aluno tem condições de entender qual a minha expectativa e fazer uma autoavaliação se ele conseguiu ou não alcançar o que eu estou esperando dele. Veja, estabelecer objetivos claros me ajuda a selecionar recursos didáticos e processos avaliativos. E expressar esses objetivos ajuda o aluno a entender o que se espera dele. Então, este é um caso bem pontual. Voltamos à nossa tarefa. Qual era a minha intenção com essa tarefa? Nós vamos ver em outros momentos do curso que existe um tipo de atividade que a gente propõe, que são chamadas atividades de quebra-gelo. É quando a gente tem o objetivo de integrar os participantes do curso, fazendo com que eles se sintam mais à vontade e consigam conversar, entender e conhecer os outros participantes. Se vocês voltarem à nossa tarefa 2, vão ver que ela começa muito devagar, de uma maneira talvez até tímida, e devagarzinho uma pessoa manda uma mensagem, coloca uma foto, né? E ali parece a criar um clima mais descontraído. Então uma pessoa comenta, a outra coloca, aí já vai ver qual a mensagem que o colega colocou, já faz um comentário, e agora no final nós vimos que há um aumento significativo dessas mensagens. Então as pessoas passam a se sentir mais integradas, a conhecer um pouco mais o colega que está participando. Algumas vezes há até encontros de pessoas que se conhecem presencialmente, e ali acaba se transformando em um momento de engajamento para as pessoas do curso. A ideia é sempre em um curso, seja ele à distância, seja ele semipresencial, e aí híbrido, né? Nós podemos entender que o engajamento é fundamental. Se eu não conseguir criar uma comunidade ou um senso de comunidade, a possibilidade de o aluno se sentir solitário, isolado, é muito grande. Então, quanto antes a gente conseguir trazer essa sensação de comunidade, onde as pessoas se conhecem, mesmo que superficialmente por causa de uma mensagem, né? Ele vê ali uma foto. Existem diversas atividades de quebra-gelo
Eu propus essa daí porque eu acho interessante, até pelo uso do recurso técnico, que eu pedi, que era o uso do celular, e também de poder ver um ponto de vista que é subjetivo do meu colega, do outro participante. Então, esse daí é um exemplo. A tarefa não foi apenas para ser executada como um trabalho, mas ela tem uma intenção pedagógica e didática que era promover o senso de pertencimento ao grupo. Se eu conseguir ou não, cada um vai avaliar percebendo a sensação que tem e olhando para o fórum. Eu espero que com essa tarefa a gente tenha conseguido criar um pouco mais de desinibição nas pessoas, de tal forma que elas possam participar dos fóruns, colocando seus comentários, as suas dúvidas, colocando a sua opinião. Isso é muito importante para essa construção da coletividade. E assim, cada recurso que você incorporar na sua sala virtual, tenha para ele a intenção. Saiba o que você quer com ele. Item 3. Esteja virtualmente presente. Faça-se sentir na sala. Então aqui eu trouxe uma mensagem capturada do fórum, de uma das disciplinas que eu ministro, ou que eu já ministrei, onde eu chamo a atenção de uma aluna. Eu propus uma tarefa, a aluna conseguiu contornar a atividade e entregou e depois questionou porque eu, na correção, apontei para ela que aquela tarefa não estava correta. E ela argumentou que, olha, apareceu a palavra parabéns, significando que eu fiz a tarefa corretamente. Aí eu falei com ela, não é assim. Não é a palavra parabéns que vai dizer se você fez aquela tarefa corretamente ou não. O parabéns, era uma tarefa de autocorreção, é um indício que eu levo no processo avaliativo, em consideração no processo avaliativo. Né? Então, eu passo a chamar a atenção dela para que ela perceba que em um processo de formação docente, não é meramente a resposta que vai fazer com que eu entenda que está certo ou que está errado, mas também o processo pelo qual ela chegou àquele resultado. Então, esse processo só é possível se você está acompanhando a disciplina. Aqui eu trago também uma outra mensagem. Depois que eu fiz o acompanhamento e a correção de uma tarefa, e eu dou um feedback para os alunos de quais foram os erros mais encontrados. É claro que eu já dei esse feedback individual, porém, quando eu faço essa explicação coletiva, eu posso chamar a atenção de um determinado aluno para um ponto que ele ainda não tinha pensado. Então, esta presença do professor frequente traz a sensação para o aluno de que ele tem uma retaguarda caso ele necessite. Com isso, eu tento diminuir a distância transacional, que é aquele espaço do mal entendido, e abro um canal de comunicação para, caso o aluno tenha uma dificuldade, ele consiga enxergar em mim aquela pessoa que pode ajudá-lo ou apoiá-lo. 4. Aproprie-se das tecnologias digitais da informação e comunicação para mediar o processo educacional. Não é meramente para se fascinar com a tecnologia. A tecnologia, o recurso tecnológico que você vai utilizar, ele tem que ter uma intencionalidade. Nós já falamos disso, né? Então, aquelas imagens, eu sempre gosto de colocar nos tópicos, né, das semanas uma imagem. Para quê? Para que ela
humanize um pouco mais este espaço e é quase como um mimo para o aluno. Eu poderia, em vez de gastar um tempo fazendo essa figura, colocar um texto seco ali. Mas a minha intenção é promover um olhar da atenção. Pô, esse cara está colocando algo aqui que ficou legalzinho. Nossa, que bonitinha essa imagem. Então, eu espero que o aluno perceba isso, mas não quero que ele explicite isso por meio de uma tarefa. Então, é algo para construir o contexto, aquele contexto onde nós estamos inseridos para o processo educacional. Voltamos aí à ideia da transação lá da teoria da distância transacional. É tornar esse ambiente mais agradável para que ele permita uma ação e uma interação mais agradável, né? O uso, por exemplo, das videoaulas. Eu posso usar as videoaulas para apresentar um determinado conteúdo, para introduzir um assunto, seja a apresentação de um texto, seja para discutir algo, como eu estou fazendo aqui agora. Então, a videoaula tem sim um uso que eu posso fazer muito bem, né, dele, mas para o processo de mediação educacional. Aqui eu trago no fórum um pedaço também, onde eu uso o vídeo como um recurso para tirar a dúvida de um determinado aluno. Então, o aluno traz a dúvida para o fórum e para que eu consiga tentar esclarecer essa dúvida, em vez de eu usar o texto, eu passo a usar um vídeo. Mas eu só consigo fazer isso a partir do momento que construir um vídeo não é um empecilho para mim. Por isso, a ideia de apropriar-se das tecnologias, saber utilizar. Aqui um outro fórum, a outra mensagem, onde eu utilizo uma imagem indicando o que o aluno pode observar. E veja que no texto eu destaco onde está a dúvida do aluno e coloco a resposta minha à dúvida, incorporando inclusive nessa resposta a imagem. 5. Tenha espaço para a flexibilização do seu cronograma. E aí nos remete diretamente à teoria da distância transacional. Quanto mais rígido é a minha estrutura do curso, maior pode ser a dificuldade que o meu aluno vai encontrar, maior essa distância. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu estava acompanhando a disciplina, acompanhando o fórum, e eu vi que os alunos em um determinado momento não conseguiam fazer a tarefa proposta porque eles não estavam sabendo uma determinada técnica, no caso aqui de um transporte de ângulo. Então eu parei, falei, ó, está suspensa a atividade, a tarefa 5. Eu produzi um material, que foi uma lição, que nada mais é do que uma trilha de aprendizagem, nós vamos ver isso mais à frente. E lá eu deixo eles trabalharem aquele conteúdo, esclarecer as dúvidas e depois eu volto com a tarefa. O resultado foi bom porque os alunos conseguiram entender e fazer depois exercícios semelhantes onde eles precisavam fazer transporte de ângulo. E aqui uma outra mensagem onde vários alunos, eu peguei aqui um exemplo só, mandaram para mim falando, olha, nós estamos super apertados, nós não vamos conseguir entregar o seu trabalho, a sua atividade. Dá para poder flexibilizar a entrega? Dei uma conferida, como a quantidade era muito grande, sim, abri a possibilidade deles entregarem com um pouquinho mais de dias para frente. Não muito, porque senão iria encavalar várias atividades e isso não é produtivo, né? Criar um ambiente de aprendizagem rico em recursos que podem favorecer a aprendizagem. De novo, eu vou pensar aqui como aula, articulando diversos recursos, textos,
vídeos, simuladores, objetos de aprendizagem diversos, para que o aluno tenha recurso para entender melhor aquele conteúdo. Aqui eu trouxe um exemplo de um objeto de aprendizagem que eu construí para estudo de geometria. Depois eu utilizo uma questão de múltipla escolha, uma questão de relacionamento para poder identificar elementos. Então aqui uma questão. E depois tem de novo um objeto de aprendizagem onde vou variando o tamanho dos lados e a partir daí passa-se a calcular a área. Então são exemplos de recursos, fora, lógico, os mais óbvios, que são os vídeos que eu já apresentei e os textos, né? Então aqui recursos extras que eu tenho utilizado como objetos de aprendizagem. Tem o caso dos simuladores, que são bem interessantes também. Eles passam a incorporar como recursos na minha aula ou na minha sala virtual para que os alunos entendam o conteúdo que eu estou propondo. Muito bem. Minha intenção neste curso não é discutir apenas as teorias que fundamentam educação à distância e educação híbrida, e nem é mostrar como usar os recursos técnicos, sabe aquela coisa, qual software eu utilizo para isso? Eu pretendo apresentar as teorias, mostrar os recursos técnicos, e aí gratuitos, e como articular tudo isso na prática. Então, se eu fico apenas na discussão teórica, eu tenho pessoas que entendem o porquê que aquilo é feito, mas não conseguem fazer. Eu conheço muitas pessoas assim. Se eu pego o lado técnico da pessoa saber usar o recurso técnico, muitas vezes ela não sabe como ela pode utilizar aquilo, ou por que ela deve utilizar aquilo. Então a minha ideia é juntar tudo, é articular tudo isso, tendo a prática docente, e aí remete ao título da nossa disciplina, do nosso curso, né? Da docência digital e online. Então, como eu vou usar teorias e recursos. Esse vídeo é um exemplo de um pouquinho do que nós já vimos até agora. Tá? Então, muito obrigado e nos vemos aí virtualmente.